Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês e Gradiente A1, mais dicas de manutenção. Bom, pessoal, chegou esse amplificador aqui para mim e o interessante é que ele tem alguns pontos, algumas situações que vêm a calhar com o que ao menos eu venho falando já em alguns vídeos a respeito da proteção do Gradiente A1. Bom, pessoal, mas antes disso eu quero falar da rifa VT Audio Vintage. Pessoal, a gente está entrando praticamente numa reta final. Sorteio é dia 30. Então, pessoal, números do 0 ao 1000, quem foi sorteado leva esse kit aqui, ó, o interview do YouTube e esse livro aqui contando um pouco da história da banda, certo? Vamos deixar aqui. Aí, quem adquirir números do 1001 ao 2000 concorre a esse Picture Disc com esse livro aqui, contando também um pouco da história da vida da Madonna. Pessoal, dois Picture Disc, o primeiro do YouTube, o Interview, esse aqui com músicas, foi um álbum lançado no aniversário de 30 anos do lançamento do álbum Like a Virgin, certo? E continuam concorrendo depois todos os números a esses dois Record Clamps, ou clamp, ou peso, ou estabilizador, ou sei lá mais qual é o outro nome que estão denominando, tá aí ambos, pessoal, com esse recurso aqui, ó, que é aquele adaptador, como tá nos vídeos que o André fez, que eu também já postei no canal. Pessoal, quem está chegando agora e quer saber direitinho como é que funciona a rifa, link para poder adquirir um número e a apresentação em vídeos do disco, enfim, dos produtos, tá no canal, certo? Então concorrem a dois Record Clamps, opa, aqui tá, iguais, em alumínio maciço, pessoal, em torno de 370 gramas, com esse adaptador aqui para aqueles discos importados que tem um furo maior no meio. Então, alguns toca-discos, normalmente os top de linha, vinham com um adaptador, tá? Mas a maioria não tem. Então, uma sacada aqui do VT Audio Vintage, tem um 2 em 1 aqui, um Record Clamp e junto esse adaptador. Pessoal, mais uma vez, em alumínio maciço, 370 gramas. Certo, pessoal? Tá aqui, ó. Pessoal, vai ser enviado por Sedex, sem custo nenhum para o ganhador. Pessoal, é uma força bacana para que eu possa continuar repondo aqui questões aí da estrutura, principalmente na questão das minhas caixas que foram todas danificadas na enchente, tá? É uma força bacana aí pro canal. Pessoal, apenas R$ 7,50 o número, certo? Então peço a ajuda de vocês para quem não for adquirir um número, não puder adquirir um número, mas que ao menos compartilhe os vídeos de divulgação para que dê certo, né, pessoal, essa rifa, que eu possa aí angariar algum fundo
para que eu possa continuar rodando a engrenagem de reconstrução do VT Audio Vintage. Bom, fechando aqui, pessoal, vou desligar aqui. Tá. Aqui eu fiz um esboço do que vai se falar aqui. Então eu tenho a entrada aqui do filtro, o gradiente tem um filtro, um low cut. Por que foi colocado esse filtro? Pessoal, quando a gente coloca um LP, principalmente um LP, a gente consegue perceber bem quando está naquelas trilhas bem no início do disco, onde não está tocando música ainda, ou entre as faixas, e também um pouco no final. A gente nota que o alto-falante mexe, tem um deslocamento mesmo sem música. Então isso são frequências de baixíssima frequência, que no caso aqui, a Gradiente colocou um filtro de 18 Hz para baixo. Para quê? Para pegar justamente essas frequências que, apesar de não parecer, faz o amplificador dissipar uma potência enorme na carga e pode ser fonte de problema. Então a Gradiente botou aqui, eu fiz um esboço, então tem uma chave de bypass. Pessoal, o segundo manual da Gradiente, manual do usuário, está aqui, ó, a resposta do filtro, menos 1 dB em 18 Hz e menos 15 dB em 10 Hz. Olha só, pessoal, a curva do filtro é mais ou menos isso aqui, ó. Ela vem vindo e praticamente queda livre, que é para ferrar. Boa, show de bola. Isso é interessante, ainda mais para amplificadores de alta potência. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui de cara já alguns defeitos que a gente nota simplesmente ligando o amplificador. Deixa eu ligar o multiteste aqui. E daí eu vou começar a falar mais sobre isso aí. Bom, pessoal, filtro, o amplificador, circuito de proteção, saída. Aqui, pessoal, eu tenho um circuito RC que ele funciona como uma carga para altas frequências. Que daí nós vamos falar dele um pouquinho mais tarde. Bom, então, pessoal, aqui eu coloquei parte da fonte do gradiente A1 para nós entender daí o enredo. Pessoal, destacando, que daí isso vai ajudar a gente a entender depois, que o gradiente A1 tem uma resposta de DC, segundo o manual, pessoal, até 130 kHz menos 3 dB. Então ele tem uma resposta grande, larga, extensa. Aí nós vamos entender aqui o enredo. Bom, pessoal, eu vou ligar ele. Bom, aqui a gente já vê de cara um problema. Aqui a gente vê outro. Então só no ligar o amplificador, só botei um multiteste na saída dele, não tem carga nenhuma, só ligando o equipamento. Então a gente já detecta aqui dois problemas. Tá? E aí, pessoal, eu não vou entrar em detalhes agora, eu faço um outro vídeo falando sobre como a gente pode testar bem as proteções do A1. Tá? Fica mais pra frente, mas por enquanto tô lá revisando o equipamento. Pessoal, por enquanto não estou fazendo quase nada, só liguei o equipamento e vou mexer em alguns botões. Aí o que eu faço? Eu ligo o meu filtro, que é essa chave aqui, ó. Aí me aparece um outro problema. Bom, pessoal,
Talvez dessa distância não dê para enxergar direito o multiteste, mas eu vou mostrar de pertinho depois para vocês. Quando eu ligo o equipamento que atraca o relé, ele já me dá menos 3,59 volts na saída. Por isso que esse VU está chegando quase lá no final. Isso é um problema. Tá? O DC offset dele foi para o Beleléu. E aí quando eu aciono a chave filtro, eu consigo pegar aqui, ó, que vai a mais de 10 volts. Óbvio, aí acionou a proteção. E daí vocês podem perceber que enquanto eu não desacionar essa chave, ou seja, tirar esse circuito fora, ele fica com a proteção acionada. Tá? Bom, vou desligar aqui, ó, daí dá o time dele, pum, voltou, 3,51, vou desligar aqui. Vamos conversar um pouco. Bom, pessoal, eu já falei várias vezes na questão tentando rebater, digamos assim, aquela fama que o Gradiente tem, que a proteção não funciona. Aí eu digo que funciona. Aqui, pessoal, a gente pega mais um problema em que às vezes, eu acredito, talvez muitas vezes, ela passe desapercebido por quem está fazendo a manutenção. Ou seja, eu coloquei esse circuito na linha e acionou minha proteção. Bom, o meu gradiente A1, ele responde desde DC. E responde mesmo, pessoal. Tá? Quando a gente faz alguns testes, tirando a proteção fora, e a gente colocar ali uma DC na entrada, ele vai amplificando a DC na saída dele. Certo? Tanto para mais quanto para menos. Bom, o que acontece? Como ele tem uma proteção de DC na saída, ou seja, se o meu estágio de saída lá entrar em curto, der algum problema, ele detecta a DC na saída, aciona a proteção, tira fora as cargas. Para quê? Para que não dê um dano ou nas caixas ou dê um dano maior no equipamento. Ok, bom, mas eu estou acionando a chave filtro. Por que ele está me acionando a proteção? Bom, pessoal, há pouco eu falei que o amplificador responde a DC. Nesse filtro aqui, ele é um filtro ativo. Ele pega o mais e menos B1, que é a mesma alimentação que alimenta o estágio de saída, vai por dois resistores, mais B1 menos B1, e aí vem um capacitor eletrolítico aqui, ó, a massa, que alimenta a minha placa. Pessoal, aqui a gente já tem uma possibilidade de problema. Se aqueles capacitores estiver com algum tipo de pane, fuga, que esteja desestabilizando essa DC, ou seja, porque eu tenho uma fonte simétrica ali, mais e menos B. Isso pode me gerar um deslocamento aqui na polarização dos transistores e jogar uma DC para dentro do amplificador, porque eu tenho aqui dois transistores, cada um trabalhando com meio ciclo do sinal. Tá? Eu tenho um NPN e um PNP. Então, quando eu falo assim, pessoal, eletrolítico, quando pega esses equipamentos e começa a pegar uns problemas, na minha opinião, antes de começar a pesquisar os defeitos, um exemplo assim, ó, esse cara aqui está com todos os eletrolíticos originais, troca tudo.
Porque com certeza a gente vai pegar capacitores que visualmente a gente já vai enxergar que ele está para lá de Bagdá. E pessoal, o eletrolítico é assim, ó, tira, mede, Walter, mas eu medi a capacitância, está dentro da tolerância, eu medi a resistência série, está dentro do valor, mas assim como ele está, ele não está. Então, como a idade dele já foi, troca tudo. Pessoal, muitas vezes a fama de algum tipo de circuito, algum equipamento, é justamente por não entender como é que as coisas funcionam. Eu já falei aqui algumas vezes da questão de pegar um esquema, estudar e entender como é que ele funciona e como é que a gente testa ele. Bom, então aqui a gente descobre que tem uma fonte de problema que pode acionar a minha proteção. Aí não é fonte principal, não é saída com problema, não é a própria proteção com problema. Então uma das coisas que a gente nota, qual é a placa, e no geral, ao menos que eu peguei na minha bancada, mais ferrada no A1, é a proteção. Bom, concordo. A placa de proteção, as placas, as PCIs, que vem no A1, no M1 e no P1, eu concordo assim que poderiam ser melhores. Tá? Elas não são assim top de linha como no nível do equipamento. Tá? Então eu vou dar um desconto. Mas isso já denota o quanto ela foi mexida, porque, olha, estou mexendo e não estou achando a fonte do problema. Está recorrendo, não era aquilo, sabe? E vai, e vai. Já comentei aqui da questão da impedância, do multiteste. Ah, Walter, porque, pessoal, a proteção, o circuito de proteção do A1 trabalha com comparadores e trabalha com tensões baixinhas. 1 volt, 1,1 volt. O que acontece? Se eu tenho lá um resistor na entrada do comparador e boto lá, imagina, pessoal, isso aqui é um esquemário que eu ganhei pós-enchente, por isso que ele está inteirinho assim, tá? Tá aqui o esquema do gradiente A1 e tem notas de atualização aqui. Não sei, talvez eu consiga salvar, tá por aí. Eu guardei parte da minha literatura, vamos ver se eu vou conseguir recuperar alguma coisa. Certo? Eu tinha um esquemário com uma lista bem maior que essa aqui, inclusive eu fiz vídeos falando sobre atualizações do circuito de proteção, fiz um vídeo só da placa de proteção. E ali falei, pessoal, tem que olhar, foi substituído resistores, valores. Então eu tenho lá na entrada dos comparadores resistores de 100K, de 1 mega. Imagina, aí eu pego um multiteste que tem uma impedância baixinha e coloco ele em paralelo aqui assim, ó, para medir a minha tensão. Se essa resistência é bem menor que essa, a resistência equivalente ela é um pouquinho menor que essa aqui. De repente já é o suficiente para matar a minha tensão, a minha informação do comparador. E aí a gente fica batendo o pino. Bah, Walter, mas como é que fazia ou como é que faz os osciloscópios? Hoje, a média dos multitestes de qualidade média para cima já tem uma impedância maior, mas na dúvida, pessoal, usa um osciloscópio. E tem outros macetes que dá para fazer indiretamente, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas enfim, a gente usa a criatividade e indiretamente consegue fazer uma leitura. Bom, voltando. Então aqui, pessoal, a gente já vê que a gente percebe que tem algo que a princípio não teria nada a ver com o acionamento da proteção. Mas pode, pessoal. Eu já peguei problemas assim. Um deles, dos eletrolíticos, já peguei problema nos transistores, já peguei problema em resistores.
ali do filtro, porque eu tenho uma malha, tá? Aqui montou um filtro que dá essa queda aqui quando eu aciono, tá? Então ele é um filtro ativo, por quê? Porque eu não quero ter perda por inserção, certo? Bom, voltando aqui. Bom, pessoal, então eu posso ter problema aqui, posso ter problema aqui, posso ter problema na fonte. Vou falar da fonte de um outro defeito que também passa assim, pessoal, a milhão, e que pode gerar problemas, tá? Talvez eu não consegui simular ainda em bancada, talvez mais para frente aí, com mais tempo, eu faça alguma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês de pertinho aqui o efeito que dá justamente em cima desse circuito aqui, ó. E que é respectivo a esse cara aqui. E podemos ter problema aqui. Por quê? Porque tudo trabalha... o meu amplificador responde DC, o meu filtro bloqueia uma DC... Aí eu tenho a fonte que alimenta, tenho o próprio circuito de proteção, eu tenho a etapa de saída. Então, pessoal, a gente já percebe aqui algumas situações e uma situação diferente que pode dar esse problema. Pessoal, nesse caso aqui, ó, ele está dando contínuo o problema. Pá! Aí a gente vai direto em cima. Tá? Olha só. Aí, ó. Só que, no meu caso, ao menos aqui na bancada, pessoal, na maioria das vezes, eu peguei esse problema aqui, ó, intermitente. Ou seja, acionei a placa filtro, tá funcionando, o amplificador tá bombando, tá tocando, daqui a pouquinho, pá! Acionou a proteção. Ué, o que houve? Aí pega multiteste, começa a medir, enfim, monta uma situação, setup, daí um pouquinho, pum, volta a funcionar de novo. Puxa, e agora? Aí mede, tá tudo certinho. Aí, o que a gente faz? Mas deixa pendurado o multiteste, sim, deixa ligado e deixa pendurado. E muitas vezes a gente vai ficar parado e ficar olhando, que às vezes é tão rápido que a gente não consegue nem visualizar direito no multiteste. Então aí já a gente vê que é uma coisa que não é trivial. E por isso passa batido. Certo? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da fonte, do mais ou menos B2 do A1. O A1 tem uma fonte de mais ou menos B2 que alimenta lá o meu amplificador de tensão. Eu já falei um pouco disso, já mostrei, aqui no esquema é bem claro. O que essa fonte faz? Ela tem mais ou menos uns 10 volts a mais do que o mais ou menos B1, que alimenta os meus boosters, né, os meus transistores de saída. Por que isso, pessoal? Porque quando eu estiver dando mais potência no amplificador, que eu tenho lá o transistor de saída, começar a circular mais corrente por aqui, o meu VCE vai aumentar, o meu transistor está saturando. Então eu perco alguns volts da fonte que eu poderia botar em cima da carga. Também tem questões, pessoal, de VBE, enfim. Então, o que a Gradiente aqui fez, e não é só ela, outros fabricantes também fazem. Ela coloca lá no transistor, no amplificador de tensão, que vem antes do triplo Darnton. Não vou entrar em detalhes agora, pessoal, já falei em vídeo, tá, do porquê do triplo Darnton ali na saída.
eu coloco uma tensão mais alta para quê? Eu vou jogando sinal e eu tenho uma tensão maior que vai compensar essas perdas aqui, ó. Consequentemente, eu vou poder aproveitar melhor a etapa de saída do meu amplificador. Certo? Bom, só que daí tem um detalhe. Como é que funciona esse mais ou menos B2 da fonte do A1? Eu achei uma solução elegante, inteligente. Tá, mas como tudo, né, pessoal, é passível de dar problema. Como é que eles fazem? Aqui, pessoal, eu tenho o enrolamento lá do secundário, lá do meu transformador. E aí, aqui eu tenho retificado o mais ou menos B1, que fica ali, dependendo da rede, entre 65 e 70 volts. Também depende de como jampear a chave, o plug seletor de tensão do A1. E, consequentemente, por que eu falei mais ou menos uns 10 volts a mais? Pessoal, a minha fonte de mais ou menos B2, ela trabalha em cima de um multiplicador de tensão. Ela não pega um enrolamento separado, como a maioria dos amplificadores fazem, ou não pega uma fonte derivada, enfim. Ela pega do mesmo enrolamento que faz o mais ou menos B1, ela pega um multiplicador de tensão, que é feito por esse resistor, esse capacitor, esse diodo, e esse diodo aqui, e joga num filtro regulador onde tem um Zener de 15 volts, que é o que me limita no máximo, tá? Essa tensão de 15 volts, medindo do meu mais ou menos B1, 65, 70 volts, para o B2. Então a minha tensão ali fica, se a gente for medir ali, fica na faixa ali de 78, 80 volts, tá? do mais ou menos B2. Pessoal, por que eu achei inteligente e elegante? Primeiro, porque é um circuito simples e otimiza o meu transformador. Eu não tenho mais enrolamento dentro dele, então maximiza pacote de enrolamento, enfim. Aproveitando, pessoal, mostrei os transformadores do A1 Transformer desmontados e mostrei como é compacto. Olha, pessoal, poucas vezes eu vi um transformador com enrolamento tão compacto como aquele, tão bem aproveitado como aquele ali. Tá? E quando a gente pega ele parece um tijolo. A gente passa a mão assim, eu mostrei aqui em detalhes. Ele é parelhinho. Então a gente nota o porquê que esse transformador tem uma eficiência grande. Bom, e uma outra situação, pessoal. Olha que legal. Como esse multiplicador de tensão trabalha em cima da minha fonte do mais ou menos B1, se a minha fonte do mais ou menos B1 baixar, o B2 também baixa na proporção. Se ela subir, ela também sobe. Que legal, né? Então eu mantenho a mesma proporção entre o mais ou menos B1 e mais ou menos B2. E funciona muito bem. Só que daí tem um detalhe, pessoal. Eu tenho esse Zener, é um Zener de 15 volts, 1 watt, que às vezes ele entra em curto. E aí quando esse cara entra em curto, ele junta o mais ou menos B1 lá no mais ou menos B2, ou seja, ele transforma o mais ou menos B2, que deveria ter ali 10 até um máximo de 15 volts a mais, igual. Então o que acontece? Eu tenho um lado lá, digamos, o menos B2 trabalhando com 78 volts e tenho o mais B2 trabalhando com 65, 66 volts.
Aí, pessoal, isso pode gerar problema. E onde é que vai gerar mais problema? É quando eu estiver chegando lá na ponta, na potência do A1. Porque um driver vai estar mandando, vai estar despachando mais lá no semiciclo, digamos, tá? E ela vai estar assim, ó. Justamente porque esse driver aqui está conduzindo, está jogando menos tensão e o de baixo está jogando mais. E aí nós vamos chegar aqui, ó, um dos problemas. Pessoal, quando ele entra em curto, liga o A1, tudo funciona, ele toca, tranquilo. Mas onde é que vai começar a dar os problemas? É quando estiver enchendo o cano desse cara aqui, que eu estiver despachando potências mais altas, que é onde justamente vai fazer diferença maior, né, pessoal? Esse range de excitação a mais que eu tenho por essa tensão maior em mais ou menos B2. Certo? Bom, pessoal, eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Tá? Aí vocês vão entender. Aqui, ó. Deixa eu ajeitar o meu foco para cá. Tá. Pessoal, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá zerado ali, né? Liguei. Tá, não tá dando nada porque ele tá depois do relé. Ó. Opa, esqueci de... Vamos de novo. Eu não tinha desligado o filtro. Tá. Liguei de novo. Tá zerado. Então aqui, ó. Tá lá os 3.46. Agora eu vou acionar o filtro. Olha lá. Vai de novo. Voltou. Vou acionar o filtro. Ele vai a 10.70 e alguma coisa e pá, entra na proteção. Bom, então mostrei de pertinho aqui para vocês. Pessoal, aqui agora a gente vai olhar esse cara torrado aqui, ó. Pessoal, para quem não conhece, isso aqui é um resistor. Como ele é antigão, apesar do tamanhão dele, ele é um resistor aí de 1 watt. Tá? E aqui tá o capacitor. Esse cara aqui e esse cara aqui, esses dois aqui, ó. Tá? Então vou mostrar aqui de pertinho para vocês mais uma vez. Tá ali, ó. E tá bem torrado, né, pessoal? Tá. Falando em torrado, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para olhar. Dá para ver. Lá embaixo, na fonte, eu tenho resistores de 680 ohms e 1K. Vocês podem ver assim, ó. É aqueles dois resistor ali, ó. E vocês podem ver ali, ó, que o de 1K já tá torrando. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu acertar o meu foco. Vou colocar aqui de volta. Bom, tamo lá. Beleza. Bom, tá lá. Pronto. Vou desligar aqui. Pessoal, o resistor de 1K que torra também, esse cara aqui, ó. Que é o limitador do meu multiplicador de tensão. Então, Gradiente dimensionou ele ali no talo e ele torra. Esse cara aqui também é fonte de dor de cabeça, de problema intermitente. Por quê? Porque ele torra, ele esquenta muito. Então, uma teoria é que ele fica na expansão e contração do material. Até que ele começa a dar umas pane malucas, pessoal. Ele aumenta a resistência e volta para 1K. Em algumas situações eu já peguei ele aberto. E aí o que acontece? Diminui o mais ou menos B2 ou mata ele de vez. Se eu matar essa fonte aqui, como eu polarizo o meu Zener daí direto, porque o mais B1 está menor que
que o mais B2, ele joga lá, dá o mesmo efeito desse diodo aqui em curto. Também é fonte de cabeça. Troca, pessoal. Troca. Substitui. E já vou dizendo mais. Dependendo conforme tiver, aproveita a mão de obra, tá ali já, e troca de 680 ohms. Que às vezes oxida, dá um problema ali. Eu já falei essas questões como é que era o modo de fabricação dos componentes mais para trás, caneca injetada, calor, expansão, e às vezes aquilo ali oxida e ele começa a dar problema de contato no corpo do resistor. Substitui. E aí, já faz assim, pessoal. Ah, mas não bota ali 1K de 1 watt. Bota de 2 watts, bota de 3 watts. O tamanho diminuiu, ele fica bonitaço ali no lugar. O cliente vai ficar satisfeitíssimo e dificilmente vai dar problema ali. E é uma solução barata, pessoal. Já está ali. Ainda mais se eu estou trocando os eletrolíticos tudo, já aproveita e deixa a fonte zerinha ali. Bom, explicado isso, pessoal, aqui ó, esse cara aqui está torrado. Por quê? Bom, pessoal, se a gente for fazer o cálculo da reatância desse capacitor, ele é de 100 nano. Para frequências altas, ali, 70 kHz, 80 kHz, 100 kHz, a resistência dele é baixinha. Praticamente, é um curto. Então o que ele vai fazer? Ele vai funcionar como carga para essas frequências. Por quê? Aqui eu tenho a curva de impedância do alto-falante. Ele é um indutor, então ele barra as frequências mais altas. Falei sobre reatâncias, indutores, capacitores, tem vídeo aí no canal. E aí, se a gente for olhar a curva do nosso filtro, a reatância do filtro ela é maior para frequências mais baixas e menor para frequências mais altas. Então, eu tenho uma carga mais ou menos constante para o espectro do A1 aqui, ó, DC a 130 kHz. Bacana. Só que se esse cara aqui está torrado, é porque tem alguma coisa que está fazendo ele responder lá no telhado. E aí, pessoal, num funcionamento normal do equipamento, injetando áudio na banda ali dos nossos 20 Hz aos 20 kHz, ou seja, música, isso não acontece. Aí vem a questão, tá, mas então o que está fazendo esse cara conduzir? Ou seja, o que está me gerando essa frequência alta que está fazendo essa carga aqui conduzir bastante ao ponto de torrar o meu resistor? Aí pode ser problemas desde aqui, pode ser problema daqui. Pessoal, tudo, já falei, amplificador, etapa de potência, altíssimo ganho, o circuito tem que trabalhar estabilizado, justo. Se tiver alguma coisa que desestabilize e excite ele, impulsione ele, ele vai gerar harmônicas. E essas harmônicas elas podem chegar lá no telhado. E aí dá esse problema aqui. Já peguei esse resistor aqui, pessoal, de tanto que ele aqueceu, aberto. Então o pessoal olha assim, pessoal, torrou ou já deixou marrom a tinta, ou seja, ó, ele já esquentou. Troca, substitui. E aí, pessoal, é aquela coisa, tá? Para ele não trabalhar assim, tão no pau, em vez de 1 watt, bota 2 watts ali. E nos check-ups, verifica aqui, ó, como é que está a resistência dele, tudo certinho, dá uma olhada. Isso faz parte do checklist. Então aqui, pessoal, a gente vê quantos problemas podem acontecer para acionar a proteção e desestabilizar o circuito. Aí o A1 vem com uma proteção assim, ó, térmica. Ou seja, ó, extrapolou a temperatura do dissipador, aciona a proteção.
Aí, o que o pessoal fazia muito, principalmente lá nos anos 70, final, início dos anos 80, fazia aqueles rack forrado e botava os amplificadores tudo ali dentro. Aí, dá-lhe pau, esquenta, proteção, ó meu, extrapolou. Ah, essa proteção não funciona, isso aqui é uma droga, isso aqui é isso aqui é aquilo, papapá. Pum! Queimava o ombro. Então, a proteção do A1, ela é simples, mas é eficiente, é eficaz. Tá? Na prática, quando eu fizer um vídeo eu vou mostrar para vocês aí como é que dá para testar legal e ver certinho questão térmica, time relay, DC, tranquilo. Funciona. Então eles botaram a proteção. Já me perguntaram, Walter, mas ele tem 2 canal, por que botaram a proteção quando desarma de um canal, mata os 2? Provavelmente, pessoal, é porque ele trabalha em bridge. Isso também é importante. Então, quando ele trabalha em bridge, já fiz alguns vídeos falando do bridge do A1, do bridge do PM5000, do H2, do PA1800, enfim. Tá? Inverte um canal, joga uma saída balanceada do positivo de um canal para o positivo do outro. E aí, pessoal, aí vem um detalhe interessante, tá? Que daí isso aí vai fazer uma chamada para um outro vídeo. O A1, eu nunca vi, nunca tive experiência, mas no manual, e eu tive um cliente que me disse que aquilo dele veio, mas isso há muito tempo. O A1 lá tem os bornes dos speakers assim, ó. Aí tem lá esquerdo, direito, A e B. Aí aqui é os negativos. O A1 tem canais independentes. Se a gente for analisar e olhar aqui o esquema, fica bem claro, pessoal, da questão de fonte, alimentação, até chegar na carga. Aí vinha uma chapuleta para unir os massas aqui, ó, dos 2 canal, quando se usasse o modo bridge. Por quê? Porque daí, como eu estou pegando o lado mais a saída viva de um canal para a saída viva do outro, eu tenho que ter a mesma referência. E aí, o que eu faço? Eu junto lá nos bornes de saída. Ou seja, nesse terra aqui, ó, aqui eu tenho o borne do mais, né? E aqui eu tenho o borne do menos. Então, lá no terra, desculpa pessoal, falei besteira, não é esse terra aqui, ó. Tá, deixa ele aqui. É o terra da fonte aqui, ó. É esse terra daqui, ó. Por quê? Porque nessa fonte aqui, esse terra não está ligado junto com o do outro canal. Então, esse terra aqui vai estar nesse borne aqui. Então, como esse terra aqui, em operação normal, não está ligado com esse, quando eu fizer a ligação em bridge, aí sim, aí a gente junta eles. Certo? Aí pega aqui o terra da fonte. E se eu não vou entrar em detalhes agora, pessoal, faço outro vídeo. E essa junção de fonte aqui também dá dor de cabeça e bagunça, dá uma anarquia ali. Também é fonte de problema de instabilidades na proteção. Mas aí a gente fala numa outra oportunidade. Então, pessoal, mais uma vez, tá aí algumas dicas aí de não conseguiria nem estimar, pessoal, quantos A1 já passaram pela bancada aí. Mas enfim. Então, muita gente questionou, proteção do ON, proteção do ON. Pessoal, o PM5000 foi tão usado em PA, e eu acho que até mais usado em PA do que o A1, justamente porque de repente o A1 começou a pegar essa fama
de que a proteção não funcionava. Mas a maioria dos PMs, eu peguei vários PMs já, assim como o HA2, mas o HA2, ao menos para mim aqui, eu não peguei tanto com canal queimado. Mas os PM5000, a maioria, saída ferrada. Tá, e aí? PM5000 não tem as proteções que tem um A1. Tá, ele tem um V-limiter lá na placa e um fusível na saída. Que, sinceramente, pessoal, ao meu ver, fusível não é proteção. Tá? Assim, ó, proteger... Não vou entrar no mérito da questão do dicionário agora, mas enfim. Então, peguei vários PM5000 com saída queimada. Então, isso revela uma coisa, pessoal. Mau uso. Por quê? Porque, pessoal, eu tive a experiência de sonorizar indoor, outdoor, até na chuva. E quando a gente cuida, usa o bom senso, faz o que tem que fazer, dificilmente dá problema, pessoal. Pessoal, eu coloquei som de 6 para 7 anos. Aí, levando para ginásio, levando para salão de festa, na rua, sonorizando banda, mecânico, os dois. Enfim, pessoal, ambiente quente para dedéu. Imagina fazendo festa de carnaval em pleno mês de fevereiro e detonando, né, um salão bafo. Ali foi a primeira e única vez que a gente resolveu deixar um ventilador perto dos amplificadores, até para dar uma... só para deixar a coisa mais light. Enfim, funciona. A mesma coisa aqui, eu já falei várias vezes, o pessoal vem aqui, já peguei A1 sem a placa de proteção, relé jampeado, sem relé, sem CI, aí inventaram uns negócios ali para alimentar o CI, já peguei horrores de coisa. E aí, primeira coisa, limpa todas as crecas, enjambra, e aí começa. Pega o esquema e vem vindo. Chega num ponto que, pum, tá lá funcionando. Tá dando problema? Bom, aí tem que fazer um checklist. Pessoal, isso é só uma parte, tá? Do que a gente analisa aqui, do que pode dar problema. Mas eu aproveitei que esse amplificador veio numa situação que dá para mostrar na prática pontos críticos. Por isso que eu botei um multiteste aqui para mostrar para vocês na prática como é que a coisa... e aí vai, pessoal, na placa amplificador e tal. Então todo mundo é assim, ó, DC é o duplo FET na entrada, é o trimpote, é o CI da proteção, é o capacitor, sim. Esses são os mais, mas aí tem detalhes assim, ó, pessoal. Aí tem detalhes assim e tem outros que podem dar problema e dor de cabeça. Aí o que acontece? Eu imagino quantos clientes chegaram assim e falaram pro técnico, faz assim, cara, arranca fora a proteção. Só que ele terminou arrancando fora a proteção e o problema era outro, e aí terminou queimando o canal por estar usando o amplificador numa situação vulnerável, ou seja, tem problema, e aí dá-lhe pau, até que foi pro beleléu. Então, tá aí. E pessoal, esses amplificadores têm alguns tweaks, tem manhas, que dá para fazer testes, para ver o estágio. A gente tem um estágio simétrico ali, né? Mais B e menos B, semiciclo positivo, negativo. Tem manhas ali que a gente consegue, sem equipamento, um multiteste na saída. E a gente consegue ver assim, ó, tem problema nesse estágio aqui, ó. Sem estar medindo, simplesmente alterando algumas ligações ali e pum, chega lá na ponta. Mas isso fica para uma outra situação. E claro, né, pessoal, mais uma vez, componentes de qualidade. Isso é fundamental. Se eu botar um transistor na minha boca nesse cara aqui, na hora que eu der ripa nele, vai. Outra coisa que eu insisto, pessoal, tá lá medindo o transistor, mas eu medi o transistor tá bom. Sim,
mas bota ele com um VCE lá de 50, 60, 70 volts e às vezes ele abre as pernas. Tira ele, mede, não, tá bom. Meu multiteste ali tem uma bateria de 9 volts. Aí com os shunt ali e tal, blá, 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 a corrente é menor ainda em cima do transistor. Cuidado. Também tem alguns tweaks que a gente pode tentar estimular o transistor para ver se ele vai para a breca. Tá? Antes de chegar e montar uma giga e botar ele numa alimentação. Então por isso que eu digo, tirei, medi, tá bom. Depende. Isso é outra fonte de dor de cabeça. Tá ali. Não, mas eu tirei, tá bom, só queimou aquele lá. Aí vai lá, troca, chega na bancada, faz um teste ali, bota um sinal de áudio, tá legal, uma potência baixinha, funcionou, tá tudo certo, tá. Aí o cliente levou na sexta para fazer a festa no sábado. Só que lá na festa, o pessoal se empolgou e deu pau na máquina. E a máquina quebrou. Pum. Cansei de escutar essa história, pessoal. Puxa vida, morreu a festa no meio do caminho. Às vezes até no início. Então fica mais essa dica aí. Bom, pessoal, já deu um vídeo longo aí, mas é que aí dá para juntar e falar das pontas aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado, que ajude aí as pessoas que querem entender, até o leigo que tem 1 a 1, mas ele consegue entender melhor o equipamento, a máquina que ele tem na mão, tá? E o que dá para fazer, o que não dá, né? Até para ele assim, acionou aqui, pode ser um problema simples, mas pode ser uma encrenca grande, certo? Pessoal, e mais uma vez, dá uma força aí pro canal, certo? A gente está na reta final aí. Dar essa força aí pro canal aí poder continuar aí repondo aí as perdas da enchente através dessa rifa. Pessoal, são discos bacana, isso, os livros foram pesquisados, a ideia do Record Clamp é um peso bacana, alumínio maciço, tá? 370 gramas. Pessoal, testei em belt drive, direct drive, purpuria e todos eles, pessoal, tocou na boa, tá? Aferi ali com disco estroboscópico. Então tá aqui, ó. Se pensou aí num kit bacana aí para quem gosta de som, gosta de tocar disco, gosta de vinil. Pessoal, grato por todas as participações. Nas correrias estou me organizando aí. Vou começar a responder de novo, devagarinho, algumas perguntas que vieram ali. Pessoal, mais uma vez, tem perguntas ali que eu não respondo e algumas que eu vi que eu não vou responder. Tem vídeo no canal, pessoal, que fala sobre isso. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, tem 700 e poucos vídeos no canal já. Tá? Tem bastante vídeo ali falando de bastante coisa. Tá? Então eu peço encarecidamente participar, bacana, mas de repente antes da pergunta, dá uma olhadinha lá, porque já se falou aí de muita coisa. Tá? Aqui foi uma abordagem diferente, falando na prática de defeitos e como é que os elos se ligam e como um pode mascarar o outro ou induzir o outro a um erro, né? Ou seja, aqui o meu filtro induz lá o meu sistema lá de proteção, não é que induz, mas induz a gente, né? De repente é um problema na saída, é a primeira coisa. Mas não é, a proteção está ferrado, não, mas não é, é no meu filtro. Mas eu já olhei, tudo aqui tá legal, mas dê uma olhadinha aqui, essa fonte tá legal, tá estável, não tem um problema intermitente. Pessoal, problema intermitente é um dos piores que tem. Tá, não tá, não tá, tá.
Aí às vezes a gente deixa o equipamento ligado, monitorando ele durante 2, 3 dias, tá, que é uma maravilha. Aí no outro dia a gente liga, pá, dá um problema de cara. E aí a gente tem que ter tweaks, manhas, né, para poder acelerar esse processo, com que a gente consiga entender o que está acontecendo, que o defeito apareça de uma maneira mais contínua ou que tenha repetibilidade, para que a gente possa fazer uma boa manutenção e garantida, que é o ideal de todo bom técnico. Certo? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Talvez eu faça um vídeo na bancada com esse cara aqui. Tá? Pessoal, vai depender das minhas correrias, que não são poucas. Tá? Mas aí eu queria fazer esse vídeo justamente para abranger e mostrar o sintoma. Eu acredito que vai ajudar bastante gente, até os leigos, para entender. Mais uma vez, grato a todos, não esquecendo as nossas causas, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, grato a todos pelas participações, saúde e paz, até o próximo vídeo.